Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à meditação online. Hoje é uma data muito especial, claro, é o domingo de Páscoa e é uma alegria ainda maior estar aqui com vocês. É muito bom saber que tem tanta gente buscando se conectar com o significado espiritual mais elevado dessa data, que vai além do aspecto material, do aspecto comercial. E esse é justamente o nosso tema de hoje. A ressurreição de Cristo e a vida dele como um todo, ela contém tantas, mas tantas mensagens, tantas camadas, que é difícil escolher só um tema para abordar. Mas uma das coisas que Shri Mataji, a fundadora da Sahaja Yoga, falou sobre Páscoa, me chamou muito a atenção e eu queria compartilhar isso com vocês hoje. Shri Mataji fez muitos discursos em diversas ocasiões e certa feita durante a Páscoa, ela falou sobre como nós, seres humanos, vivemos aprisionados pelo medo, pelos condicionamentos, pelas nossas limitações materiais. Como a gente precisa se libertar disso, da mesma forma como Cristo deixou o seu túmulo e renasceu do Espírito. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje e a gente vai assistir um trecho dessa palestra de Shri Mataji. Sim, parece tudo muito abstrato, mas o bom da Sahaja Yoga, ela é um método prático, a gente consegue traduzir essas palavras, esses conceitos, em uma experiência real, como vocês vão ver. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto e depois nós vamos meditar, nós vamos praticar. Para quem está vindo hoje pela primeira vez e nunca assistiu o nosso programa antes, é assim que a gente sempre faz. A gente conversa um pouco sobre o tema do dia e depois a gente parte para a meditação, que é a parte mais importante, a parte da experiência. Vamos lá então? Procurem ficar bem confortáveis, bem tranquilos, relaxados. Esquecer das outras preocupações, porque assim a nossa mente, a nossa atenção ela vai aos poucos ficando mais meditativa. Bem, a gente sabe o que a gente está celebrando hoje, a gente não precisa rememorar tudo, mas só para lembrar que o fato de Jesus ter sido crucificado e depois ressuscitado no terceiro dia tem um simbolismo tão grande que é assim, a ocasião mais importante do calendário cristão, mais até do que o Natal, porque foi durante a Semana Santa que Jesus de fato cumpriu a missão que ele veio exercer aqui na Terra. E o fato de Jesus ter rompido o seu túmulo e retornado, isso representa a vitória da vida sobre a morte, do espírito sobre a matéria. E a gente pode extrair muitas mensagens desse evento, desse grande sacrifício que Cristo fez pela humanidade. Então tem a mensagem do perdão, da vida eterna, da remissão dos pecados. Mas hoje, especificamente, eu queria falar com vocês sobre um paralelo muito interessante que Shri Mataji traçou sobre a ressurreição de Cristo e a nossa própria evolução individual, sobre a nossa condição humana. E o fato é que nós vivemos em um mundo material. Nosso corpo tem necessidades, nós temos que cuidar dele, claro. Nós temos outras necessidades, assim, sociais, emocionais, nós temos ambições. Tudo isso é muito natural, é muito humano, não tem nada de errado nisso. Mas, assim, o que acontece é que é muito fácil a gente ceder peso nessa nossa existência material. Essas preocupações elas se tornarem tudo e a gente não conseguir ir além disso, a gente não conseguir enxergar nada além disso. A gente pode passar dia após dia só cuidando das necessidades do nosso corpo, e não apenas do corpo, mas da nossa mente, do nosso ego também. Então a gente fica pensando sobre a nossa posição na sociedade, o nosso status, o que as pessoas pensam sobre nós, sobre a nossa aparência.
Esse tipo de preocupação não tem fim. Ainda mais hoje em dia, né, que as redes sociais alimentam muito isso. E com essas preocupações, a gente começa a sentir medo. Vem o medo, medo de perder. Porque no fundo, a gente sabe que tudo isso é material, é transitório, e isso tudo é ilusório. A gente sabe, a gente até esquece, a gente se ilude, mas a gente sabe que o tempo é uma força que a gente não pode parar, que a gente não pode controlar. E muitas vezes, para a gente se sentir mais seguro, para a gente ter uma ilusão de segurança, a gente acaba desenvolvendo condicionamentos. E o que são os condicionamentos? Os condicionamentos são limitações autoimpostas, autocriadas. A gente cria uma regra, um limite que a gente mesmo tem que obedecer, e pode ser sobre qualquer coisa. Por exemplo, só para dar um exemplo, a gente pode de repente cismar que não vai mais andar de carro, a gente só vai viajar se for de avião. Ou o contrário. Então, eu só vou comer comida feita em casa, senão eu não vou comer. Não existe fim para os condicionamentos que a gente pode criar. E eles são muito limitantes. A gente deixa de fazer coisas por causa deles, a gente se frustra. Quando a gente menos percebe, a gente já se tornou escravo do conforto do nosso corpo e dessas manias que a nossa mente inventa. Às vezes pode ser reação a um trauma, mas o fato é que uma vez que um condicionamento passa a existir, não é apenas um hábito, mas um condicionamento, um apego, nós de fato nos tornamos escravizados. Em outras palavras, como Shrimataji diz, a gente passa a ser sufocado pela matéria. E para usar a metáfora muito interessante que Shrimataji utilizou, nós vivemos em um túmulo, como Cristo, antes de ressuscitar. E existe uma saída para isso? Existe. Da mesma forma como Cristo se levantou, e a gente pode ver nessa figura, nessa pintura de Rafael, a representação da ressurreição de Cristo, da mesma forma como ele se levantou, a gente também pode se levantar. Nós temos que renascer para o Espírito, e passar a buscar o conforto do Espírito, porque é só assim que a gente vai ter a satisfação verdadeira, duradoura, porque o Espírito é eterno. E foi isso que Cristo mostrou com o evento da ressurreição. Mas, de novo, assim, parece tudo muito abstrato. O que a gente precisa fazer para sentir isso? Basta acreditar para que tudo isso se torne real? É, bom, é aí que a gente precisa se socorrer um pouco da sabedoria do Oriente. Na Índia, a preocupação com o lado espiritual sempre foi muito forte. É, Eles têm um conhecimento ancestral sobre espiritualidade que a gente aqui no Ocidente não tem. Um conhecimento que vai nos detalhes, sabe, que foi bem sistematizado. E segundo essa tradição milenar da Índia hindu, nós possuímos um corpo sutil, ele é feito de energia, ele está representado aí na tela. Ele é composto por 3 canais principais que guardam diferentes aspectos do nosso ser e 7 chakras, 7 centros de energia. Os chakras, eles são esses plexos aqui ao longo da coluna vertebral até o topo da cabeça. Cada um deles guarda qualidades inatas, assim, em todo ser humano. Habilidades espirituais. No primeiro chakra nós temos a inocência, no segundo a criatividade, no terceiro a satisfação, no quarto a segurança, no quinto o senso de coletividade, no sexto o perdão, que também é outra grande mensagem da vida de Cristo, e no sétimo a integração de todos os chakras. O sétimo chakra é o Sahasrara, em que em sânscrito significa roda de 1000 raios. Ele fica na área límbica do cérebro. É responsável pelo controle emocional de todo o nosso sistema nervoso. Mas aqui, no quarto chakra, no lado esquerdo, reside o que os indianos chamam de Atma, e nós aqui de espírito. Essa chama aqui,
esse coração que fica no lado esquerdo do nosso peito. O espírito, ele é a nossa real identidade. E ele tem 3 atributos: Sat, Chit, Ananda. Sat significa verdade, Chit, consciência e Ananda, bem-aventurança. Quando nós estamos conectados com o nosso espírito, a gente pode desfrutar dessas qualidades. E nós nunca vamos perdê-las, porque elas são eternas, elas são imutáveis. Essa é a natureza do espírito. E quando a gente se conecta com o espírito, tudo passa a ter uma nova dimensão. A gente passa a conhecer a realidade da forma mais sutil, sob a forma de vibrações. E quando a luz do espírito ela se torna muito forte dentro de nós, toda a pressão que a matéria tenta exercer sobre o nosso ser, ela começa a diminuir. Então, todas aquelas preocupações que eu enumerei no início, elas se tornam secundárias. A gente passa a buscar somente a satisfação do nosso espírito. E isso nos dá um conforto real, verdadeiro e perene. Nessa foto, a câmera conseguiu registrar a luz do espírito emanando do coração de Shri Mataji. Mas como a gente faz para fazer essa conexão? Como encontrar, sentir o nosso espírito dentro de nós? Como trazê-lo para a nossa consciência? Mais uma vez, a gente vai buscar as respostas no Oriente. Na base da nossa coluna existe uma energia em estado adormecido que se chama Kundalini. A tradução dessa palavra significa uma energia que é enrolada em si mesma, ela é uma espiral. Quando essa energia desperta, ela sai do nosso osso sacro aqui na base da coluna e ela faz um movimento ascendente até chegar no topo da cabeça e ela vai atravessando os nossos chakras. Nesse processo, ela vai limpando e purificando esses centros, despertando as qualidades que eles guardam. Quando ela chega aqui no Sahasrara, ela faz algo que é muito precioso, que é a conexão do nosso ser individual com esse poder onipresente do amor divino. Quando isso acontece, a gente entra no estado de yoga. E Shri Mataji chamou isso de realização do si. Mas aqui no quarto chakra, a Kundalini se une ao espírito. E o espírito, ele tem um trono, um assento especial no nosso Sahasrara. Então tudo se torna uma coisa só. A energia da Kundalini, o nosso espírito, tudo isso se funde na nossa consciência. Nós nos tornamos uma pessoa diferente. Porque a gente passa a renascer para o espírito. E aí, de fato, nós começamos a nossa jornada espiritual. Esse é o nosso verdadeiro anseio, é o nosso verdadeiro desejo. E a gente pode sentir isso na nossa consciência. Depois que a Kundalini desperta, a gente ganha consciência das vibrações. Por isso que eu disse que a nossa forma de interagir com a realidade muda. A gente consegue sentir o que é bom e o que não é bom para os nossos chakras e para o nosso espírito através das vibrações. E quando a gente adota o hábito de meditar todos os dias, a gente vai alimentando o nosso espírito, a chama do nosso espírito. Ela vai se tornando tão forte que a gente vai aos poucos se libertando dos medos, dos condicionamentos, dos nossos desejos inúteis que não levam à nossa evolução. E ao mesmo tempo a gente desfruta de uma alegria que não depende de nada, ela não depende de nenhuma conquista, nenhum reconhecimento. Ela apenas existe, ela está sempre lá. E assim, a meditação é algo muito simples, como vocês vão ver daqui a pouco, mas o que a gente pode alcançar com ela é grandioso. Nós vamos então assistir a palestra de Shri Mataji que eu mencionei sobre esse assunto, para que a gente possa absorver um pouco mais das palavras dela, que carregam muitas vibrações, que já apelam para o nosso espírito, que já fazem o nosso espírito reconhecê-la. A gente vai adotar a postura meditativa. Se você estiver na cadeira, procure se sentar com as mãos sobre o colo e as palmas voltadas para cima. Os olhos vão ficar abertos para a gente assistir a palestra, mas somente agora feche os olhos um pouquinho
Faça uma respiração lenta e profunda. Presta atenção na sua respiração, no que entra, no ar que sai, só para você conseguir se estabelecer no momento presente. Deixe o celular de lado, qualquer outra distração, e fique aqui, no presente. É muito importante. Inspira. Bem, podemos abrir os olhos e vamos assistir a palestra. Happy Easter to you all. So we celebrate Easter to show how Christ resurrected himself. The Spirit, that is Christ, has to resurrect out of the material manifestation of the divine itself. The matter is manifested because we ourselves have created it. Not that we are born out of matter, our body, but we are attached to it. We want it. We want to have it. Whatever you want, that sustains itself by your desire. Because now you are on the stage. If you want to sustain the matter, if you want to keep the matter as the first priority, it will remain. It cannot disappear. It has to go out of your mind. That matter cannot hold you any further. Christ rose out of the matter, came out of the tomb, which symbolizes the matter which has enclosed us within, which has to be opened out with our spiritual power. Throw away the stone that is covering this grave. Get out of that and stand outside it. This is the message of Christ's resurrection. The tomb that we have created ourselves because we have allowed people to dominate us. We have allowed them to make these graves for us. We have allowed them to bury Christ within ourselves. Because we were afraid. But Christ has to rise. So we create our own matter. Through our conditionings, through our fears, through our absolute wrong ideas about goodness and kindness and compassion. In the light of the Spirit, you can see what we think as compassion is nothing but a kind of a sympathy which leads you nowhere. But one should learn to see everything in the light of the Spirit. But do we use all the time the light of the Spirit? We do not.
For Christ, it was not difficult because he was the Spirit. But he has shown you the way. He crucified himself to show you the way. All the ideas about sophistication, about our standing in the society, how we relate ourselves to other dignitaries or to our country, to our politics, to our economics, and the world at large. All of them can tie us down to that tomb. You belong to another category, I have told you 100 times. And a category which is a spirit, which can rise about all the tombs, can throw away everything. This way you are conditioned. All absurd ideas have been accepted which you cannot explain why you were conditioned like this. Why I talk more of conditioning? Because of England. English are very much conditioned people. The others are Americans who are abandoned. I mean, you can't talk to them about anything because they cannot be rooted into anything. But English are too much conditioned people. And when they are too much conditioned, they build their own tombs. All these ideas are to be seen with a new dimension of awareness that you have. You are the Spirit. Why should you worry about anything else but your vibrations? Because you are saints. You should just worry about the comfort of your spirit. Whatever congenial to your spirit, just go on doing that, observing that, accumulating that, and sucking within yourself. All conditionings will run away because these conditionings you accept because they look comfortable. They look comfortable, but they are not. Christ is a great example, and if he is the one whom you follow, if he is the one whom you have understood and recognized in the light of your spirit, then you must know why did he go into the grave. First of all, the man was so powerful, who when he'll come, he'll reduce all of them into ashes. Such a great personality like him of Ekadasha Rudra. Why did Christ allowed himself to be crucified and to be buried into that? Because he wanted to stoop down to the level of other people, to come down to that level so that people should see that through his life he has shown that you can be resurrected. Now the resurrection has taken place. Sahaja-yogis are resurrected, no doubt, but still one foot is in the grave. And the second one, I don't know whether it will be out or it is just halfway through. One foot is, of course, outside, no doubt. But still is not yet touching the grounds. And the other one cannot be lifted unless you push the ground. This matter again to push it out. So, if you live with your spirit, you should have no fears. You should have no worry. Muito bem. Com essas belas palavras de Shrimataji ainda ecoando dentro de nós, vamos nos preparar para a meditação. Se essa é a sua primeira vez aqui, não se preocupe,
É muito simples, é muito fácil, nós vamos guiar cada passo. Vamos nos sentar com os pés encostando no chão. Se estiver frio aí, onde você estiver, pode ficar de meia, mas tire os sapatos. Feche os olhos agora e abra apenas se você tiver alguma dúvida e quiser consultar a tela. Do contrário, permaneça com os olhos fechados. As mãos ficam sobre o colo, com as palmas voltadas para cima, em uma atitude receptiva. Vamos inalar, puxar o ar, segurar no pulmão. Depois vamos soltar o ar bem devagar e manter o pulmão vazio. Vamos repetir esse movimento por 3 vezes. Com a nossa mão direita, nós vamos tocar alguns pontos no lado esquerdo do nosso corpo. E em cada um desses pontos, nós vamos fazer uma afirmação. Essas afirmações serão dirigidas à nossa Kundalini. Como ela é um aspecto, um reflexo de Deus, Mãe, dentro de nós, nós vamos chamá-la de Mãe. Ela é uma energia espiritual materna, benevolente. Primeiro a mão direita vai para o lado esquerdo do peito. A gente pode sentir o nosso coração batendo. Nesse ponto, vamos fazer uma pergunta. Mãe, quem sou eu? Você pode falar internamente, em pensamento, não precisa falar em voz alta. Nós mesmos vamos responder: Mãe, eu sou o puro Espírito. Mãe, eu sou o Espírito. Por 3 vezes. Agora leve a mão do lado esquerdo do encontro do pescoço com o ombro, vire a cabeça um pouco para o lado. E aqui, afirme: Mãe, eu não sou culpado de nada. Mãe, eu não sou culpado de nada. Por várias vezes, até que você sinta essa afirmação penetrar dentro de você. Mãe, eu não sou culpado de nada. Agora colocamos a mão sobre a testa e vamos dizer: Mãe, eu perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesmo. Isto foi o exemplo máximo do perdão. Todo tipo de atrocidade foi cometida contra ele, mas ainda assim ele perdoou. E hoje que nós estamos nos lembrando disso dele, vamos perdoar de todo o nosso coração. Mãe, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo.
Agora, posicione a mão no topo da cabeça, pode encostar, fazer uma massagem, uma pressão. Nesse ponto, nós vamos pedir pela realização do si. Por 7 vezes, é algo que precisa ser pedido no âmbito da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio. Mãe, por favor, me dê a realização do si. Mãe, por favor, me dê a realização do si. Quando terminar, abaixe a mão e mantenha os olhos fechados. Vamos nos dedicar por alguns instantes à meditação silenciosa. É muito simples. Se algum pensamento vier, você apenas deixe que ele passe, sem se envolver com ele, sem reagir, sem fazer um comentário mental, sem se aborrecer. Se vierem muitos pensamentos, você pode apenas dizer: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E mantenha-se assim, surfando no silêncio entre um pensamento e outro, no intervalo que às vezes pode ser uma fração de segundos. Não importa, mas se mantenha alerta e no presente. Deixe esse silêncio aos poucos te preencher. Esse é o silêncio do espírito. Nós falamos sobre uma nova dimensão que se abre para nós quando começamos a meditar, quando a luz do Espírito se acende dentro de nós. São as vibrações, a percepção vibratória. A gente pode enxergar a realidade a partir do ponto de vista do Espírito. O que é bom para o Espírito e o que não é. Vamos observar essas vibrações agora. Leve a sua mão direita para o topo da cabeça, mas dessa vez sem encostar, mantendo uma distância. E veja se você sente uma brisa fresca ou quente emanando do topo da sua cabeça.
Baixe a mão direita e faça a mesma coisa agora com a mão esquerda. Veja se há uma brisa fluindo, ou se há um calor, um peso. Abaixa a mão esquerda, mantenha as duas mãos sobre o colo e foque a sua atenção nas suas mãos, na ponta dos dedos. Veja se uma mão está mais quente ou mais pesada do que a outra, ou se tem pontada, calor, formigamento. Veja se uma mão está mais quente ou mais pesada do que a outra, ou se você sente apenas uma brisa fresca, um frescor, uma leveza. Aos poucos, nós vamos aprender o significado dessas vibrações. E se você não sentiu nada também não tem problema, isso vem com o tempo, com a prática. Mas em linhas muito gerais, quando nós sentimos a brisa fresca, isso significa que essa é a linguagem do nosso espírito. São as vibrações positivas, puras, são as vibrações divinas. Quando a gente sente calor, peso, pontada, formigamento, significa que existe algo ali que não é bom para a nossa evolução. Então, assim a gente pode sentir a vibração de livros, de pessoas, de filmes, de ideias. Mas quando a gente sente assim, quando a gente está observando a nós mesmos, isso significa o estado do nosso corpo sutil, dos nossos chakras. Então, cada dedo representa um chakra. Se a gente sente pontado num dedo específico, significa que existe um bloqueio naquele chakra. Só que a boa notícia é que a Kundalini, quando ela desperta, ela começa a trabalhar esses bloqueios, essas obstruções, e que a gente precisa fazer nada. E quando a Kundalini faz isso, a gente pode sentir esse calor. Então, já é o despertar da Kundalini, é a limpeza dos nossos chakras, e o resultado dessa fricção que ela está fazendo para limpar, para substruir os chakras, é o calor que a gente sente nas mãos ou no topo da cabeça. A gente pode fazer algumas técnicas para ajudar nesse processo, e isso vocês aprendem no decorrer dos cursos da Sahaja Yoga. Então, de certa forma, as vibrações quentes também são positivas, porque é esse trabalho da Kundalini que permite que as qualidades dos chakras sejam expressas. E a gente precisa meditar todos os dias para que a Kundalini possa fazer isso e para que a gente possa se conectar com o nosso espírito. Para que a gente cresça, é importante meditar todos os dias, um pouquinho de manhã e um pouquinho à noite. Basta seguir esses passos simples que a gente fez hoje até que você aprenda a conduzir a sua própria meditação e utilizar as técnicas, os mantras, enfim. O conhecimento da Sahaja Yoga, desse método, é muito vasto. E é sempre bom lembrar que a Sahaja Yoga é praticada no mundo todo e ela é sempre ensinada de forma gratuita. Você pode aprofundar os seus conhecimentos visitando um centro da Sahaja Yoga na sua cidade, se você tiver, ou procurando os nossos cursos online no site www.sahajayoga.org.br. Você pode fazer sua inscrição e lá você vai ter um acompanhamento mais próximo de instrutores, pessoas com bastante experiência na Sahaja Yoga, e vocês vão poder ter contato sim com esse conhecimento tão maravilhoso que Shri Mataji nos transmitiu. Então fica aqui o convite. Existe muita coisa além do que a gente mostrou aqui para vocês hoje, e não existe assim limite para o que a gente pode alcançar. E como Shri Mataji falou, que isso possa ser a nossa prioridade, que a nossa evolução
espiritual possa ser a nossa prioridade, porque só assim que a gente vai encontrar felicidade e a satisfação verdadeiras. Eu espero ter transmitido essa mensagem de Páscoa para vocês hoje e espero que a gente possa ter um domingo, seja em família ou celebrando de outras formas, muito mais iluminado e mais abençoado com essa compreensão de que a ressurreição de Cristo ela tem que ser feita dentro de nós. Nós temos que romper o próprio túmulo dos nossos medos e dos nossos condicionamentos para que nós sejamos de fato livres, completamente livres. Assim, a gente vai encerrando a nossa meditação online. Vocês podem nos escrever, claro, deixar o seu comentário, ou se quiser tirar alguma dúvida mais pessoal, aparecer algum ponto que não ficou muito claro, na descrição do vídeo tem o link do formulário para vocês fazerem as perguntas. Nós teremos o maior prazer em conhecê-los melhor, em respondê-los. E não deixem de procurar o centro da Sarra de Yoga perto de você, porque a gente cresce muito convivendo com outras pessoas que, que praticam, andam por esse caminho. Um grande abraço, até o próximo domingo e uma feliz Páscoa a todos. Namastê!